A indústria wellness vive de criar problemas que não existem para te vender soluções desnecessárias. Você já reparou que sempre tem algo que você precisa ingerir? Basta rolar o feed que eu tenho certeza que você vai ver que talvez você precise de magnésio para corrigir seus problemas, vitamina B12, ou quem sabe um extrato de erva que ninguém conhece capaz de melhorar o sono, a recuperação muscular e a tua disposição. Você está muito cansado? Tem um suplemento para te indicar. Você quer melhorar o teu desempenho cognitivo? Também tem um suplemento para te indicar. Mas eu aposto que você não sabia que você tem esses problemas. Eu criei o problema e eu te vendo a solução. E mais do que criar um problema, o que se cria é um contexto histórico em que esse problema não só faz sentido, como ele é uma urgência. Uma das análises mais comuns sobre a contemporaneidade é que, com a emergência do neoliberalismo e a emergência de uma ideologia individualista e consumista, portanto, com a emergência de uma sociedade do consumo, o que se tem também é a fabricação de uma convivência baseada no desempenho. De uma convivência que envolve os indivíduos entre si, mas principalmente os indivíduos e as instituições. O desempenho aqui, o que eu estou querendo dizer como desempenho é produtividade. O que eu estou querendo dizer como desempenho é a impossibilidade do ócio. Se Zygmunt Bauman é um ótimo autor para entender a emergência de uma sociedade do consumo, talvez Byung-Chul Han seja um ótimo autor para compreender a emergência desta sociedade do desempenho, desta sociedade da performance. E por que eu estou falando sobre isso, né? Porque o wellness não é exatamente uma preocupação que também atinge fatias de mercado sobre a saúde. Porque preocupações sobre saúde, sobre certo tipo de saúde, sempre existiram em todas as sociedades humanas. Talvez elas não fossem baseadas, por exemplo, no olhar médico-biológico que a gente tem hoje, mas elas sempre existiram, isso é um fato. O wellness, muito mais do que uma preocupação com o bem-estar, é um discurso. E é um discurso que gera uma identidade. E é uma identidade que gera uma distinção social. E essa distinção social ela pode ser tanto econômica como ela pode ser também horizontal, né, entre pessoas da mesma classe social. Mas, acima de tudo, é um tipo de distinção em que é necessário entrar de cabeça no mundo do consumo. E aqui entra um ponto que eu acho muito interessante. O wellness, da maneira como acontece nas redes sociais, depende diretamente de influenciadores, coaches, que vão te vender um produto a partir da confiança que você entrega para eles. E essa confiança advém, geralmente, de uma maneira de se observar a realidade que não passa, por exemplo, por artigo, mas passa por dicas e truques. Você vai tomar um remedinho tal e você vai, a partir de um truque mágico, ter um desempenho melhor na sua vida. Cara, isso é muito interessante porque a gente poderia ficar falando aqui sobre fake news, a gente poderia ficar falando aqui sobre essa coisa de tentar construir através da identidade um público consumidor. Mas o que mais me interessa talvez seja a ausência do ócio, seja a ausência da queda, a ausência daquela coisa que é envelhecer, daquela coisa que é ficar limitado. O limite é percebido como uma responsabilidade individual no discurso do wellness. Geralmente o limite, e aqui eu estou pensando no limite de uma maneira um pouco mais abstrata, né? O limite é entendido como uma falha sua por não ter consumido as mercadorias necessárias para alongar o seu tempo hábil de produtividade. A gente vive numa sociedade em que viver mais é melhor. Tem um valor ético por si só, intrínseco. A gente vive numa sociedade em que estar a todo momento ativo é uma coisa melhor, tem um valor ético intrínseco. Nem todas as sociedades são assim, as sociedades ocidentais nem sempre foram assim também, isso é uma coisa muito nossa, é necessário compreender isso, mas assim, a gente vive nesse mundo. E é justamente nesse mundo em que discursos como o do wellness funcionam muito para além do bem-estar, funcionam numa maquinização do corpo. O corpo que se transforma numa máquina biológica é aquele que pode ser produtivo até o fim da vida. E num contexto da emergência do neoliberalismo e de ideologias superindividualistas em que o sujeito, ele na verdade está solto no mundo e o único caminho, o único destino é aquele que ele pode fazer sozinho, nesse tipo de contexto, a culpa é sua se por acaso aos 50 anos você tem dificuldade de locomoção.
Não só a culpa é sua, como a solução só pode ser sua. O pedaço da esfera de consumo que é construído a partir do discurso wellness, ele entra num lugar que talvez o sistema público de saúde seria aquele que ampararia as pessoas que precisassem de alguma coisa ali para amparar, por sua vez, né, uma vida melhor. Só que o wellness ele não trabalha simplesmente com a necessidade de transformar a vida de alguém que está meio estranha em algo um pouco melhor. O wellness também trabalha com a distinção social, a possibilidade do consumo e a possibilidade de ter uma identidade performática. E é claro que eu não estou falando de performance do tipo assim, fingir ser algo que você não é sobre isso. Mas é sobre performance no sentido de desempenho. De novo, corpo-máquina. E aqui, inclusive, eu vou sugerir uma mudança aqui rapidinha, né? Talvez o wellness seja o discurso do bem-estar feito para quem tem alguma grana. Talvez a pessoa que não tem grana ainda está submetida a um entendimento tradicional da saúde, a um entendimento de que o remédio eu tomo se eu estou doente, e se eu não estou doente no dia a dia, talvez seja legal eu, sei lá, comer uma fruta de repente. Mas veja que interessante, esse corpo que come uma fruta de repente, que dorme um pouquinho mais quando necessário, que tira uma soneca depois do almoço e entende que isso é uma forma de cuidado de si, esse corpo não é o corpo do rico. Esse corpo é o corpo do pobre que vai trabalhar 8 horas por dia, que vai carregar peso a vida inteira e ficar embaixo do sol. O corpo do rico é um corpo que precisa demonstrar a sua produtividade. Mesmo que não necessariamente o corpo do rico ocupe espaços em que a alta produtividade seja necessária e na prática seja vista. É por isso que um dia produtivo, dentro de um discurso do bem-estar, passa por ir à academia 5 horas da manhã, ficar 1h30 lá dentro, depois vai para o escritório, toma o seu shake, suas vitaminas, na hora do almoço, se possível, faz ali alguma coisa para exercitar o seu cérebro, volta para casa depois, rapidinho faz uma esteira, toma o seu banho e finalmente você tem um momento de descanso. Descanso, por sua vez, que é controlado também, porque é proibido o ócio, é proibido ficar sem fazer nada, é proibido a reflexão. O discurso wellness é aquele que tem como consequência a inversão das coisas, a inversão de quem é produtivo e quem nada produz. E é óbvio que ele acaba recaindo sobre todo mundo que tem alguma grana para conseguir consumir e também sobre aqueles que não têm grana nenhuma para conseguir consumir. Mas eu acho que você consegue me entender quando eu digo que a produção da identidade, ela é sobre uma classe muito específica. Tudo bem?